Bem-vindo a uma jornada pelas páginas da história inexplicada, um portal para mistérios que até as mentes científicas mais afiadas não conseguem desvendar completamente. Este vídeo explora 15 das fotografias e descobertas mais desconcertantes de todo o mundo. Cada uma dessas imagens oferece um vislumbre fascinante de eventos e objetos inexplicáveis do nosso passado. Em primeiro lugar, das misteriosas esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas nas profundezas das florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedras intrigam arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas variam de alguns centímetros a mais de 2 metros de diâmetro, cativando a imaginação e despertando inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra ainda é um quebra-cabeça. Elas foram esculpidas com tanta precisão que desconcertam os especialistas que lutam para compreender como as antigas civilizações alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras são compostas de granote, uma rocha muito dura, tornando sua criação ainda mais impressionante. O propósito por trás dessas enigmáticas esferas é igualmente misterioso. Algumas teorias sugerem que elas eram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros propuseram que serviam como marcadores de fronteiras navegacionais ou territoriais. Alguns até especulam que elas podem ser remanescentes de uma antiga civilização perdida. As esferas possuem significados que continuam até hoje, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica são testemunho da engenhosidade e criatividade das antigas civilizações, além de servirem como lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas esperando para serem descobertas e decifradas, guardando segredos que podem lançar luz sobre a riqueza diversa e a história de nosso planeta. Número 2. Dirigível de 1911. Em 1911, uma fotografia surgiu e desencadeou uma tempestade de controvérsia e especulação. Ela retrata um elaborado dirigível na Virgínia Ocidental, no entanto, o que torna essa fotografia genuinamente usada no início do século XX. Além disso, ela antecede a construção do primeiro dirigível estilo Zeppelin nos Estados Unidos. Por vários anos, muitas teorias surgiram na tentativa de explicar essa foto. Alguns especulam que foi uma invenção de alta tecnologia de um brilhante inventor desconhecido que estava simplesmente à frente de seu tempo. Outros sugerem que seja na forma de uma piada prática ou uma manipulação fotográfica antecipada, no entanto, não foram identificadas evidências de adulteração na foto. E a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar das especulações, a foto do dirigível de 1911 permanece como uma curiosidade histórica que desafia uma explicação fácil e até hoje permanece totalmente sem resposta. Você já viu algo desse tipo? Que viagem! Número 3. O mistério do viajante do tempo. Em 2010 ressurgiu uma fotografia intrigante de 1941 que retratava a reabertura da ponte de Salto Forte na Colômbia Britânica. A multidão reunida para o evento é em sua maioria exatamente o que se esperaria para a época, e esse evento documentado este dia existiu e foi em um evento na época. No entanto, um indivíduo em particular se destaca dele, foi apelidado de o Viajante do Tempo. O homem que aparece estar usando roupas modernas, incluindo uma camiseta com logotipo estampado, um moletom ou suéter e óculos de sol antes no cenário de 1941. Além disso, ele parece estar segurando uma câmera de estilo moderno, o que acrescenta mais um elemento de mistério. Céticos sugeriram explicações razoáveis, como os óculos de sol, que, por exemplo, não eram completamente impossíveis para a época. O logotipo na camiseta do homem poderia ser de um time de rock Montreal Maroons, uma peça real disponível na década de 1940. Quanto à câmera, poderia ser um modelo de bolso dobrável da Kodak que, embora totalmente rara e incomum, existia na época, e toda essa combinação poderia ter gerado isso. No entanto, apesar dessas racionalizações, nenhuma explicação conseguiu dissipar completamente a estranha impressão de estar fora do tempo que a figura transmite. O debate sobre a identidade e a origem temporal desse homem tem provocado fervorosos debates tanto na comunidade acadêmica quanto online, gerando até teorias de viagem no tempo.
O viajante do tempo continua sendo um enigma até os dias de hoje, seja um viajante do tempo ou um vestimento incomum para a época ou uma simples ilusão ótica. O mistério desse homem continua a cativar e gerar vários debates. Existem pessoas que acreditam que essa é a maior prova de viagem do tempo na história da humanidade, já que realmente a foto não é adulterada de nenhuma forma. 4. Objeto voador não identificado. Um dos maiores mistérios da humanidade são objetos não identificados em fotos e imagens antigas, até mesmo em obras de artes históricas. E um exemplo primordial disso é encontrado na pintura do século XV intitulada Uma Donna com São Giovannino. Atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio, o enigma não reside nos personagens principais. A forma e o brilho do objeto levaram alguns observadores a especular que ele representa um objeto voador não identificado, um OVNI, citando como possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, o objeto parece ter raios de luz emanando dele, aumentando sua atmosfera alienígena. Céticos argumentam que o objeto é uma representação do divino, possivelmente retratando um anjo ou o Espírito Santo. Elementos comuns em obras de arte religiosa da época. Porém, essa imagem é bem esquisita. Outros sugerem que ele poderia representar a estrela de Belém ou um sinal miraculoso nos céus. Apesar dessas interpretações, o significado exato e a representação do estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. Existem vários debates em torno da interpretação de obras de artes históricas, especialmente quando parecem retratar objetos à frente de seu tempo. Isso já aconteceu várias vezes. Seria essa uma prova de uma história antiga ocultada de nós? Número 5 do Mapa da Corrida de Peary. O Mapa da Corrida de Peary, nomeado em homenagem ao seu criador, o almirante cartógrafo Tomando Peary Reis, tem intrigado historiadores e cientistas desde a sua descoberta, e até hoje um dos temas mais debatidos da comunidade científica. Desenhado em 1513, o mapa é uma representação do mundo com foco nas costas da Europa e norte da África, com o Oceano Atlântico e partes das Américas no centro. O mistério reside em sua representação surpreendentemente precisa de partes das Américas, em particular o litoral da América do Sul. Vale lembrar que em 1513 o conhecimento europeu sobre o Novo Mundo ainda estava em sua infância. No entanto, o mapa retrata características geográficas com um nível de detalhe que não deveria ter sido possível para a época de nenhuma forma, como eles teriam tanto conhecimento do mundo. Ainda mais intrigante é a representação da costa da Antártica sem gelo. Acredita-se que a última vez em que a Antártica tenha ficado livre de gelo tenha sido há cerca de 34 milhões de anos, muito antes da existência da civilização humana. Como Peary Reis poderia ter tido acesso a essa informação? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado a partir de diversas fontes, algumas das quais, de acordo com as anotações de Peary Reis, eram antigas e já não existem mais. Será que essas fontes incluíam mapas de uma civilização passada com conhecimentos cartográficos avançados? É baseada em conjecturas, interpretações equivocadas ou partes mal desenhadas da América do Sul. Alguns argumentam também que o mapa mostra como os marinheiros da época imaginavam que o mundo se parecia, em vez de ser um registro preciso. Independentemente das explicações, o mapa da corrida de Paris e suas anomalias curiosas e sua precisão surpreendente servem como um testemunho das complexidades da história e do profundo conhecimento de nossos antepassados. Número 6. Fotografia do Spassan de 1964. Uma das fotografias mais desconcertantes da história recente surgiu de um tranquilo passeio em família em 1964. Um bombeiro de Carlisle, Inglaterra, tirou uma foto de sua filha em um campo próximo a Sol. Quando a foto foi revelada, revelou uma figura inesperada ao fundo. A figura parece ser uma entidade alta vestida de branco com capacete ou viseira de costas para a câmera. O bombeiro afirmou que não havia mais ninguém por perto quando tirou a foto. O filme foi examinado até mesmo pela Kodak por fotógrafos da polícia que não encontraram evidências de manipulação. Céticos propuseram que essa criatura era na verdade a esposa do bombeiro capturada acidentalmente no quadro. Seu vestido azul teria sido superexposto, aparecendo branco na foto. Poderia ser seu cabelo, e a suposta viseira poderia ser a sombra de seu cabelo em seu rosto, apesar das explicações razoáveis.
A foto continua a cativar a imaginação. Ela tem sido o tema de inúmeros programas de TV, documentários comentando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais até os dias de hoje. O mistério desse passeio em família ainda permanece como um dos maiores mistérios da história da humanidade. Número 7. Fotografia icônica da praia dos anos 1930. Às vezes os mistérios mais intrigantes são encontrados em cenários comuns, como é o caso de uma fotografia sem data dos anos 1930, que mostra banhistas na costa da Colômbia Britânica, no Canadá. Entre os trajes de praia típicos da época, um homem se destaca, dando origem ao mistério do surfista viajante do tempo. O homem, que parece estar vestido com roupas modernas, uma camiseta com estampa, shorts e cabelo estilizado de maneira mais condizente com o final do século XXI. Mas como ele está nos anos 1930, isso levou à teoria e sugerindo que o homem é um viajante do tempo. No entanto, céticos propuseram explicações mais simples. Foi sugerido que a camiseta moderna do homem é na verdade um suéter com as mangas dobradas e seus shorts são apenas calças dobradas, o que pode ser plausível em um dia quente de praia. Seu penteado moderno também pode ser resultado do vento ou do cabelo molhado em vez de um reflexo de anacronismo da moda. Ainda assim, a fotografia continua a provocar debate e especulação. Apesar de potenciais explicações lógicas, o surfista viajante do tempo mantém uma aura de mistério. Seja ele um viajante do tempo real, um indivíduo à frente da moda, simplesmente um truque da câmera, sua imagem continua a desafiar nossa compreensão da história. Eu particularmente acredito que no caso dessa foto realmente existe uma explicação lógica. Deixe seu like se você chegou até aqui e se inscreva-se no canal. Ok, vamos dar continuidade. Número 8. O manuscrito Voynich. Nomeado em homenagem ao Wilson, o negociante de livros polonês que o adquiriu em 1912, é um enigma envolto em um enigma. Este código do século XV, repleto de ilustrações críticas e um texto em um idioma não identificado, deixou as mentes mais brilhantes do mundo perplexas. Os manuscritos são ilustrados com imagens fascinantes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos, mulheres em banhos e desenhos farmacêuticos. No entanto, essas imagens não correspondem a nenhuma espécie conhecida ou a configurações astronômicas identificadas, o que aumenta o mistério do livro. Muitas das espécies de plantas são indescritíveis, não se assemelhando a nenhuma planta conhecida na Terra. Os gráficos astronômicos são igualmente intrigantes, com constelações estelares e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos. Várias teorias foram propostas ao longo dos anos, desde o manuscrito ser uma forma copeia ou um texto alquímico até uma obra de ficção especulativa. Apesar das inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado por trás de suas ilustrações peculiares permanecem um mistério. O manuscrito Voynich é um dos artefatos mais desconcertantes nos anais da história. As imagens cativantes e o texto crítico nos convidam a um mundo repleto de intriga, mistério e desafios do desconhecido. Já foi alegado também que alguém que tinha muito conhecimento enlouqueceu escrevendo esse manuscrito, deixando essa confusão indecifrável. Número 9. As linhas ginástica vistas de cima. As linhas ginástica grandes pela antiga cultura nática no Peru são fonte de fascínio e especulação intermináveis. O mistério se aprofunda quando vistas de uma perspectiva aérea, revelando uma variedade de desenhos incluindo animais, plantas e formas geométricas entalhadas no solo do deserto. A pergunta que intriga os cientistas é como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão enormes que só podem ser apreciadas plenamente de uma perspectiva aérea. Uma visão aparentemente impossível para o povo. Algumas teorias propõem propósitos religiosos ou astronômicos, sugerindo que as linhas ginásticas serviam como um gigantesco observatório ou um mapa de fontes subterrâneas de água. Outros sugerem que as linhas faziam parte de rituais complexos para invocar a água. No entanto, essas teorias não explicam completamente a escala e a precisão das linhas, nenhum motivo dos símbolos específicos escolhidos. Além disso, não esclarecem como conseguiram manter a perspectiva necessária para criar representações tão precisas em uma escala tão grandiosa.
Desde pistas de pouso extraterrestres até calendários astronômicos gigantes, as interpretações das linhas ginásticas são tão variadas quanto as figuras em si. A realidade é que esses incríveis geógrafos melhor apreciados de um ponto de vista elevado que os Nazcas não deveriam ter conseguido alcançar persistem como um mistério não resolvido da história humana. Número 10. Na fotografia do monstro marinho de Hulk. O mundo da história inexplicável não se limita à terra, o mar também tem suas parcelas de mistérios. Um desses enigmas, a criatura conforme mostrada na fotografia, é uma entidade semelhante a um girino gigante estimado em cerca de 70 a 80 pés de comprimento. Espreitando nas águas rasas da Baía Hulk Island, a imagem mostra uma enorme forma escura sobre a água, com uma cabeça e um olho discerníveis juntamente com o corpo sinuoso que se estende nas profundezas. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente como um plesiosauro ou uma espécie desconhecida gigantesca de enguia ou arraia. No entanto, outros sugeriram que poderia ter sido uma elaborada farsa, talvez uma folha de plástico pesada e arranjada para parecer um monstro marinho. Apesar do ceticismo duradouro, a fotografia capturou a imaginação do público por décadas. O monstro marinho de Oak Island continua sendo um mistério marinho duradouro e uma história fascinante nos anais da criptozoologia. Deixe nos comentários, na sua opinião, qual o segredo dessa foto. Seria um monstro mesmo? Número 11. Foto de Billy the Kid dos anos 1870. As fotografias oferecem um vislumbre do passado, mas às vezes sua autenticidade pode jogar os historiadores em uma enxurrada de debates. Um exemplo fascinante é uma fotografia comprada em 2010 por $2 em uma loja de memória que supostamente apresenta um infame fora da lei Billy the Kid. A fotografia em tipo de lata parece mostrar o fora da lei lendário, porém, no entanto, confirmar sua autenticidade tem sido um desafio. Embora o software de reconhecimento facial surgiram uma correspondência entre o Kid na fotografia conhecida e a figura na foto do cricket, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a plausibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe de um jogo de cricket contrastado com o estilo de vida rústico do fora da lei. Apesar da controvérsia, a fotografia tem despertado considerável interesse. Ela foi objeto de um documentário da Net Geographic e despertou o interesse de historiadores analistas do Velho Oeste. Seja uma valiosa relíquia histórica ou uma fotografia de indivíduos anônimos do século XIX, a suposta foto de Billy the Kid demonstra como até mesmo uma imagem simples pode desencadear uma tempestade histórica de perguntas e especulações. Número 12 da fotografia de levitação. Se esse vídeo ainda não deixou você maluco, agora vai deixar. Se prepare. Nos anos 1920, em um mundo antes da manipulação digital, uma fotografia tirada na década de 1920 causou um grande impacto na sociedade com sua representação do que parece ser um homem levitando. A foto mostra um médium espiritualista que realizava sessões espíritas no escuro usando apenas uma câmera com flash para iluminar a cena. Esporadicamente, críticos afirmam que a foto foi ensinada potencialmente usando suportes ocultos ou fios. Por outro lado, apoiadores consideram como prova dos poderes espiritualistas reivindicados por Evans a fotografia de levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico da fascinação humana pelo sobrenatural e até que ponto as pessoas podem ir para fornecer provas de tais fenômenos. Independentemente da opinião sobre sua autenticidade, a imagem permanece como uma peça cativante da história inexplicável. Número 13. As estatuetas de homens-lagarto. A arqueologia frequentemente desenterra objetos que desafiam a compreensão convencional, oferecendo mais perguntas do que respostas. Entre essas descobertas intrigantes estão as estatuetas de homens-lagarto. No Iraque, um assentamento antigo que antecede a civilização contém algumas estatuetas que retratam os homens-lagarto envolvidos em atividades cotidianas como amamentar bebês ou segurando cajados. Em cargos de liderança, as estatuetas de homens-lagartos enigmáticos de nosso passado, elas continuam desafiando nossa compreensão das culturas antigas, deixando-nos a refletir sobre as crenças rituais e expressões artísticas de nossos distantes ancestrais. Seria mesmo uma representação de algo que eles viram?
Ou de algo que eles inventaram? Qual sua opinião sobre isso? Número 14. Os círculos de fadas inexplicáveis que deixam os cientistas de queixo caídos. Essas fadas peculiares cativam cientistas e turistas conhecidos como círculos de fadas. Esses padrões consistem em manchas circulares de terra estéril cercadas. Esses círculos variam em diâmetro de alguns metros a várias dezenas de metros e são encontrados em vastas áreas. Enquanto os morais locais atribuem isso a alguma divindade, algumas explicações científicas vão desde térmicas e competição entre plantas até vazamento de gases e até mesmo radioatividade. Apesar dessas teorias, nenhuma causa definitiva foi descoberta. Os círculos de fadas da Namíbia continuam alimentando debates científicos e a curiosidade dos leigos e ilustrando os mistérios encantadores que a natureza muitas vezes esconde à vista de todos. Número 15. Fotografia de Etlov. O incidente na passagem de Etlov é um dos eventos mais desconcertantes da história moderna. Em 1959, montanhistas russos experientes pereceram sob circunstâncias extremamente misteriosas e arrepiantes nas montanhas rurais. As fotografias recuperadas das câmeras dos montanhistas adicionam camadas de enigma ao incidente. Uma das imagens mostra uma figura borrada próxima à linha das árvores. Frequentemente chamada de foto do It, outra foto esquisita foi tirada na última noite da expedição. Essa foto captura uma luz ou orbe misterioso contra o céu escuro. Embora o incidente em si permanece em grande parte inexplicado, as fotografias sombrias acrescentam uma narrativa visual assustadora, gerando teorias que envolvem experimentos militares secretos, ataques de povos indígenas ou entidades demoníacas. Esse caso segue totalmente sem explicações e, como esses casos, diversos outros seguem. Todo ano várias e várias fotografias inacreditáveis aparecem pela internet. Fotografias essas que passam por análises e são comprovadas que não existem nenhum tipo de alterações por especialistas. Dito isso, esses enigmas seguem sem explicação. Mais sua opinião, e muito importante, comente abaixo se você gostaria de uma segunda parte desse vídeo e qual sua opinião sobre todas essas imagens. Até uma próxima.